Coloca a mão no seu coração, fala: Jesus, eu creio que o Senhor está fazendo algo novo. Fala comigo, eu tenho fome, eu tenho sede. Abra sua Bíblia em João capítulo 7, verso 37 a 39. Eu já te dou o contexto. Deixa eu colocar 30 minutos. Vamos lá? Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos lá, você não acompanha o contexto na tela. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, pois Jesus não havia sido glorificado. Quero que você guarde essa frase e diga assim: o Espírito até aquele momento não havia sido dado. Amém? O mais interessante, quando você olha para as Escrituras e vê um panorama bíblico a respeito da forma como Deus se apresenta, você vê que Deus sempre marca um fato na história de Israel como uma festa. Há pelo menos 7 festas no calendário judaico, sendo as 3 principais. Diga assim para você guardar e acordar. Diga assim a primeira, fala assim, Páscoa. Diga festa de Páscoa, festa das primícias, fala assim, ou Pentecostes, e a festa dos tabernáculos, que é a festa das cabanas. Amém? Então, primeiro, Páscoa, primícia e tabernáculo. Por que é importante você entender isso? Porque o contexto a qual Jesus está nesse momento sendo inserido na história é um contexto muito especial. Eu gosto muito do livro de João, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Eu gosto muito porque ele faz questão de apresentar Jesus como o verbo de Deus. João capítulo 1, preste atenção, João está falando, olha, Jesus é o verbo, se fez carne que habitou entre nós, é a imagem do Deus invisível. Só que no capítulo 2, ele já apresenta um cenário, ele apresenta Jesus transformando a água em vinho, justamente num elemento que fez falta num casamento. É um Deus que está revisitando um cenário, literalmente, do matrimônio. Qual o problema do Éden? O diabo tentando destruir a unidade entre o homem e Deus, mas principalmente atrapalhando o matrimônio, que ali estava sendo gerado. Jesus estava revisitando aquele lugar. No capítulo 3, e que me espanta é que nenhum dos outros evangelhos colocou escrito essas histórias. João, na verdade, está fazendo um compilado de fatos que ele não havia lido em nenhum lugar e ninguém havia citado. De repente ele fala, olha, tem uma conversa com Nicodemos que Jesus, eu imagino João, você olha naquele The Chosen, João lá anotando aquela conversa com Jesus, imagina aquela conversa, e João 3, a conversa era com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um mestre dos fariseus. Se fosse hoje, é um dos pastores mais renomados, um Hernandes Dias Lopes da vida, que já pregou para tudo quanto é lugar, entre pentecostais e reformados. Era alguém que já douto, conhecido das Escrituras, só que naquele momento ele encontrou Jesus. E Jesus falou assim para ele, olha, você é mestre Israel, e você não está entendendo o que eu estou te falando. Quem não nascer da água e do Espírito, ou quem não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus. E novamente você vê o elemento da água ali sendo apresentado. Porque aquele que nasce da água é aquele que, na verdade, está recebendo um novo nascimento. A sua carne está sendo sepultada. E nós cremos que nesse elemento do batismo, justamente como um exemplo de alguém que está sendo sepultado por uma velha vida e sendo colocado por uma nova vida. Quantos creem nisso? Amém? Ele não entendeu. Mas no capítulo 4 de João, está Jesus indo em sentido a Jerusalém e falou assim, é necessário
passar por Samaria. E quando ele passa, ele para diante de um poço. E ele foi lá, e quem que ele acaba encontrando? A mulher samaritana. A mulher samaritana naquele poço encontra Jesus, e você já sabe a história. Jesus se apresenta para ela e falou assim: dá-me de beber. E Jesus, a mulher, olha, você sendo judeu quer falar alguma coisa comigo? Mas a conversa ali era sobre água. De repente, você olha para o capítulo 5 e você vê Jesus indo no tanque de Betesda, olhar para um homem que estava há 38 anos perto de um tanque, esperando aquele tanque de água se mover porque ele seria curado. É a típica pessoa que está aí esperando alguma coisa acontecer na igreja, que se alguém ajudar ele, e se alguém estiver disposto a servi-lo, ele vai ser lançado, ele vai ser transformado. É alguém que estava vivendo esse vitimismo, ou um comodismo. Ele estava no local de cura, mas ele estava esperando simplesmente alguém ajudá-lo. Quem está aqui comigo, diga amém. É interessante todos esses cenários, porque no capítulo 6, ele é uma introdução para o capítulo 7. Ele fala a respeito de Jesus se apresentando como o pão vivo que desceu do céu, mas ele também faz todo o milagre. Ele mostra, e os seus irmãos preocupados com a festa que aconteceria e seria citado no capítulo 7. Porque todo mundo queria matar Jesus, estava ali no 3º ano já, irmão. Muita coisa aconteceu ali. É um gap, é um tempo. E você olha do capítulo 2 para o capítulo 7, de anos. Aí, de repente, Jesus já querendo ser, todo mundo querendo crucificar Jesus. Jesus, você vai se apresentar lá em Jerusalém? Jesus só pianinho. Sabe o que Flávio Joséfo disse? Flávio Joséfo, um dos historiadores judeus, que marcou um pouco da cultura, escrevendo o que acontecia naquele tempo, ele disse que esta era uma das festas mais importantes, porque representava o início de um ano. O que era a representação? Essa festa acontecia na festa das cabanas, ou da festa dos tabernáculos, entre o mês de setembro e o mês de outubro. É nessa festa onde dá-se o início do calendário hebraico, é onde eles lembram do tempo quando eles estavam escravos no Egito, e eles, saindo e sendo libertos do Egito, eles se depararam novamente e falaram assim, com água. Fala, água. Um mar inteiro na frente deles. O que o Senhor fala? Olha, vocês vão ter que passar isso aqui. Vocês vão passar. Não está escrito na Bíblia isso, mas eu acho interessante como existe um conto entre os judeus, dizendo que eles tiveram que caminhar até o ponto das águas estarem sobre eles, e quando aqueles que estavam à frente, o cajado vai e toca, o mar então se abre. É como se eles dissessem, ainda existe uma necessidade de dar um passo de fé, sempre quando nós desejamos ouvir a voz de Deus e ver o milagre acontecendo, amém, amados? Só que olha que interessante, por que eu citei isso? Porque eles estavam relembrando toda a história deles no deserto. O tempo onde eles foram libertos do cativeiro e foram colocados no ambiente de salvação. Eles estavam naquela festa relembrando os 40 anos de deserto, provocados por eles mesmos. Eram 40 dias. Eles logo estariam lá facilmente na terra prometida. Mas eles também se lembram nessa festa de que eles saíram do Egito. Irmão, olha só, é incrível, a palavra fala que os calçados e as roupas deles não envelheciam. O Deus que cuida dos mínimos detalhes, imagina você olhando, mas o que aconteceu com isso aí? Rapaz, não sei, o sapato que minha mãe me deu na infância ainda está no meu pé e cabe dentro de mim? Como que isso acontece? Eu estou deduzindo porque eles falam, as roupas deles não envelheciam. 40 anos! Eles estavam nessa festa relembrando, e olha só o que eles diziam. Flávio Joséfo diz que eles pegavam essa água, e durante 7 dias, eles passavam por entre Jerusalém, e cantando os salmos, e um dos cânticos está no cântico de Isaías 12, 3-6, que diz, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação.
Naquele dia vocês dirão: deem graça ao Senhor, invoque o seu nome, torne conhecido entre os povos os seus feitos, anuncie como excelso é o seu nome, cantem louvores ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra, exultem, gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Sabe o que ele estava declarando? Olha, quando a gente saiu do mar, a gente teve sede, e de repente uma água amarga foi colocado madeiro lá, e aquela água foi purificada, e nós tomamos dessa água. Depois, mais um pouco à frente, nós deparamos um local de seca. Moisés tocou numa pedra, e aquela pedra rompeu a água, e nós fomos saciados. Sabe por quê? Porque a maior necessidade para um tempo de escassez é a água, de deserto, de sequidão é água. Irmão, você pode ficar alguns dias sem comer, mas sem beber água é muito difícil. Eu estou dizendo isso porque Jesus, presta atenção, Jesus, no último dia da festa, a hora que aquela água que foi carregada durante uma semana seria, segundo Flávio José, derramado sobre o altar, e falando assim: olha, nós rendemos graça ao Senhor que esteve conosco no meio do deserto. Jesus, de repente, irmão, olha só, Jesus estava lá, no meio da multidão, olhando o povo. Imagina ele fazendo a procissão, andando com todo mundo, caminhando com todo mundo, olhando olho no olho. Ah, que legal. Aí todo mundo falou: vamos pegar esse cara. Ah, hoje a gente mata ele, hoje a gente crucifica ele. Ah, hoje a gente acaba com ele. Mas de repente Jesus, ele se coloca no meio de todo mundo. Ele se coloca no meio, e olha só o que ele diz. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou no meio deles e disse, em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu só estou repetindo o que a Bíblia está dizendo. Ele gritou, ele disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por quê? Ele repete aquilo que ele diz no capítulo 4 para a mulher samaritana: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão um rio de águas vivas. Ele estava dizendo, ele disse isso porque ele sabia aquilo que seria derramado. Preste atenção. Diante desse cenário, eu começo a perguntar, é a pergunta do Espírito para cada um de vocês hoje: você tem sede de quê? Pergunte para a pessoa do seu lado, fala: você tem sede do quê? O que mais anseia sua alma? Como você estaria completamente preenchido? Como você se sentiria completamente satisfeito? Aonde você está procurando a solução para a sua vida? As suas frustrações, é alguém que te frustrou ou foi você que gerou expectativas além daquelas quais você deveria? Presta atenção, jovens adolescentes, aquilo que o Espírito Santo está falando aqui hoje nessa noite. Porque se existe muitas vezes corações frustrados, é porque em algum momento nós depositamos a nossa esperança em alguém ou em um lugar, ou esperamos de algo, que algo mudasse. E uma geração que está esperando por mudança, em algum momento, quando ela se vê frustrada porque a coisa não acontece como ela espera, ela está literalmente vivendo uma apatia. O salmista, Salmo 42, 1 e 2 diz assim: como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, Deus meu. O que o salmista está dizendo nesse salmo? Que a minha alma tem sede do Deus vivo. Como poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? Sabe o que o Senhor está procurando hoje sobre pessoas que aqui estão? Pessoas que têm sede e desejo e pela sua alma, pela fonte das águas da vida. Quantos aqui têm sede de Deus? Amém? Diga bem forte para Jesus e fala assim: Jesus, eu tenho tanta sede de ti. Eu tenho tanta sede de ti. Eu tenho tanto desejo por ti. Freud, pai da psicanálise, não é exemplo em muitas coisas, mas para aquilo que ele estudou faz referência. Preste atenção. Freud dizia que há pelo menos 2 instintos não herdados, mas estimulados no corpo interno, no nosso corpo,
que eles fazem parte de duas categorias. Diga assim: instinto para a vida. Não, bem forte para acordar quem está do lado. Fala: instinto para a vida e instinto para a morte. Sabe o que é o instinto para a vida? É o desejo. O homem, por natureza, deseja procriar. E eu posso dizer hoje com toda certeza, amados, eu cheguei no Brasil em dezembro, minha esposa engravidou logo em seguida, e hoje eu acabei de descobrir, sou pai de menino. Já fiz o meu papel, agora só falta vocês, amém? E o Adriel tá... Não, Adriel não, chega, né, Adriel? Adriel, eu lembrei de você na ultrassom. Eu falei: não pode ser gêmeos, não pode ser gêmeos, não pode ser gêmeos. Eu fiquei na hora olhando. Aí, na hora que ele falou: é um saco gestacional, eu fiz... Hã? Como assim? Amém, depois você me conta. Senão você vai me assustar. Eu só tenho um nome só pro meu filho. E aí, de repente, esse é o instinto para a vida. Multiplicação. O segundo instinto para a vida é a fome. É a vontade. Irmão, eu tenho um grande problema, acho que todos aqui têm. Quem aqui prefere dormir do que comer? Levanta a mão. Agora você vai participar comigo. Quem aqui deseja dormir de barriga cheia? Dá um glória. Porque nós é crente. A melhor coisa, irmão, é na domingo você bater aquela feijoada e você falar assim: Senhor, só minha cestinha. Ah, Jesus. Aí você dorme, entendeu? Pastor fica mais feliz ainda depois do culto domingo de manhã que foi abençoado. Aí ele fala: nossa, eu só vou dormir porque à noite eu vou trazer a mesma palavra, mas eu preciso estar em paz, me deitarei e dormirei. A pregação da domingo à noite está garantida, porque já pregou a mesma coisa domingo, só que Deus muda tudo à noite, é assim. Aí o que acontece? Tem também a sede. A sede é aquela coisa: nossa, que sede. Aquela Coca-Cola gelada. Você que está tomando Monjaro. Cola Coca-Cola zero. Você toma sem culpa. Aí de repente você fala: não, é aquela, sabe, aquele desejo, a sede. Mas há instintos para a morte. Esses instintos para a morte, ele diz respeito às áreas mais profundas da alma, onde pessoas começam a ter comportamentos masoquistas. Elas começam literalmente a se acusar, a se mutilar emocionalmente. Algumas vão até o suicídio. Elas entram num ambiente de agressão e ódio. Então elas passam a não suportar a convivência com pessoas e elas vivem se lidando com opostos. Então hoje você vê uma sociedade polarizada que ninguém consegue encontrar o meio caminho. São pessoas que o tempo todo, quando se conversam, se agridem. Pessoas que vivem da dúvida, de angústias, depressão, síndrome do pânico. Elas alimentam uma baixa autoestima, ou quando tentam alimentar e suprir a baixa autoestima com o seu ego, então colocam-se acima ou melhores que os outros. Pessoas que são talvez tomadas pela anorexia, em alguns casos, bulimia, bipolaridade, cansaço. Uma pessoa que está preocupada com tudo e cismada com tudo. Esse é o histórico da nossa sociedade. É exatamente uma sociedade que vive por estímulos. Mas, amados, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo falar com você de uma forma profunda. Essa é a maneira essa é a forma e essa é a maneira como a sociedade vive. Mas nós não somos desse mundo. Eu e você não somos e não nos movemos dessa forma. Porque a nossa velha natureza, ela já está morta. Agora, a nossa nova natureza em Cristo, agora procura por Ele. Deseja por Ele, anseia por Ele. Colossenses capítulo 3, olhando para as coisas que são do alto e não das coisas que são de baixo. Eu não tenho mais interesse por nada nesse mundo, nem a glória nesse mundo, nem a potência, nada que isso pode me dar. Eu anseio pelas coisas eternas, aquilo que o eterno tem como garantia, a proposta de uma carreira, vivendo uma vida com Ele. Então, meu irmão, se Ele me der, amém. Se Ele me der, amém. Porque tudo que eu tenho, eu já tenho nele. Jesus é tudo que eu preciso.
falou. Essa deveria ser a essência a qual eu e você devíamos caminhar. Porque esse é o grande problema. Quando você olha para o estudo, 60% do nosso corpo é água. Quando você perde 2%, o teu raciocínio se perde. 5%, você já começa a ter complicações no seu rim. 10% a menos de líquido, você tem o seu sistema neural comprometido. Por isso que a sede vem. A questão é que quando você está com sede na sua alma, por você não entender qual é a razão, você começa a procurar culpados. E nunca foi que você não foi atrás da fonte da água da vida. Sempre foi: aquela igreja não me ligou, o pastor não me deu atenção, o ministério, imagina, olha aqui para mim, quando a pessoa do seu lado fala assim: Jesus está falando com você. É quando você é tomado por vitimismo. Você é tomado de uma forma como se você esperasse sempre, mas ninguém me joga naquela água, mas ninguém faz algo por mim que na verdade Deus espera que eu faça, eu me posicione. Só que vou te falar de uma forma muito clara: talvez você esteja esperando as águas se mover, e hoje a própria fonte de água viva está aqui hoje nessa noite. Eu digo isso com toda certeza porque Deus tem me falado sobre um despertar. Eu falei: Jesus, me mostre um contexto a qual se assemelha à realidade de hoje. Abra sua Bíblia, eu vou terminar a mensagem nesse texto, 1 Reis, capítulo 18. Nós falamos sobre o contexto de Jesus, onde ele gritou: aquele que tem sede, venha a mim e beba. O objetivo era falar para eles estavam procurando sinais que demonstrassem o cuidado de Deus com questões físicas e naturais. Só que naquele momento Jesus se põe no meio deles para falar sobre uma necessidade espiritual. Ele fala: vocês que têm sede, venha a mim e beba. Então ele muda o cenário do natural para o espiritual. Olha que interessante. Eu vou ler o texto para que você compreenda. Naquele momento, 3 anos seca, total. Elias, um profeta sendo levantado por um tempo de apostasia, onde as pessoas já estavam mais se inclinando à adoração a Baal do que qualquer coisa. Estava Elias ali, nesse cenário. Diz assim as Escrituras, vou ler na NVT. Algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia muito profundamente ao Senhor. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias os escondeu, 100 deles em 2 cavernas. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Acabe disse a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e os vales da terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns dos nossos cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si, Acabe para um lado e Obadias para outro. Obadias era de Deus, homem de Deus. Enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. A maior figura profética, amados, daquele tempo se levantou e estava vindo em sua direção. E ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão e disse: é o Senhor mesmo? Meu senhor Elias perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga para o rei: Elias está aqui. Obadias, porém, protestou: que mal lhe fiz para que me envie para morrer nas mãos de Acabe? O profeta Elias estava falando assim: ei, vá falar para aquele servo de Deus que está em desobediência, que é por causa dele e do comportamento dele que existe uma ressaca, uma seca, por causa do comportamento dele que não tem água mais sobre essa terra. Aí, pois, tão certo como vive o Senhor, diga isso:
O rei procurou em todas as nações e reinos terra de uma extremidade à outra, e em cada uma lhes dizia: Elias não está aqui. E o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. E agora o Senhor disse: vá e diga ao rei: Elias está aqui. Mas assim que eu deixar, o Espírito do Senhor vai levar você embora. Imagina, o Obadias estava assim, ó: sabe o que vai acontecer? O Senhor vai tomar você vai para outro lugar, e eu vou falar que achei você, porque você está sendo procurado pelo FBI. Ninguém vai te achar, e quem vai perder a cabeça sou eu. Olha só o que ele diz: eles vão ceifar minha vida. No versículo 13: ninguém lhe falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor, e escondi 100 deles numa caverna, e lhe fornecia alimento e água. Fala assim: alimento e água. Alguém esteve disposto a fazer, em tempo onde havia uma apostasia, algo que poderia comprometer sua própria vida? Alguém estava fazendo, em tempo de apostasia, algo que ia comprometer sua própria vida. Verso 15: mas disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe. Então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo, e Acabe saiu para encontrar Elias. Quando Acabe o viu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Sabe o que ele está dizendo assim, ó? Você que é esse crente que está atrapalhando tudo, que está causando um alvoroço aqui. Rapaz, que você falou, nunca mais choveu. Irmão, ficar um ano sem seca, numa seca, sem água, sabe o que acontece? Os reservatórios não tem mais água aqui, para de ter energia. Já parou para pensar? Perde toda a água, de repente não tem mais, nem no Cantareira não tem mais água, acabou a energia em São Paulo, acabou a energia nos hospitais, é o caos. 3 anos era desse jeito, imagine só. Quando, versículo 18: não causei problema algum, Israel, respondeu Elias. O Senhor e a sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, em vez disso adoraram as imagens de Baal. Agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem na mesa de Jezabel. 850 profetas do diabo versus um profeta que estava ali se colocando diante de todos eles. Imagina o cenário, irmão, era um cenário devastador. Se você olhar, era 1 contra 850, fora o resto estava lá venerando. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas que se reuniram no monte. Verso 21. Quando lendo isso hoje, você vai ler Bíblia hoje aqui. Vamos lá, bora. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Aquele povo era o povo do Senhor. O povo de Israel era o povo escolhido foi escolhido por Deus. Até quando vocês ficarão oscilando entre uma coisa e outra? Até quando vocês desejarão uma coisa ou outra? Até quando o coração de você ficará dividido entre saciar seus desejos naturais e por causa disso você fica procurando por outros locais? Naquele momento ele falou assim: olha, se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, então sigam-no. E o povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias disse: eu sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora traga-me cá 2 novilhos, que o profeta de Baal escolham uma deles e cortem os animais em pedaços e coloquem sobre a lenha no altar, mas não ponha fogo sobre a lenha. Eu prepararei o novilho e colocarei sobre a lenha no altar, mas eu não porei fogo na lenha. Então invoque o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor, e o Deus que responder com fogo, que é o verdadeiro Deus. E todo o povo assim concordou. Eu vou resumir para você entender. Sabe o que aconteceu? Alguém estava se posicionando contra um sistema. Deus havia separado alguns homens, preste atenção, deixa Deus falar com você hoje. Porque algumas pessoas começam a perder a vontade de fazer as coisas, e ela começa a olhar que o outro desanimou de ir para a igreja, o outro desanimou de buscar, o outro desanimou de fazer algo, e de repente ele mesmo olha para alguém que faz algo errado, algo que ele não esperava, tem um comportamento errado com ele, e de repente ele começa a animar.
mas sempre tem aqueles que ainda estão fazendo algo na obra de Deus. Sempre estão aqueles que estão se movendo. E naquele momento, Deus levanta Elias. Elias representa o espírito de profecia. A palavra fala que por não ter profecia, o povo se corrompe. Por não ter profecia, o povo se... A palavra profética, quando ela é liberada, ela vem dando subsídio, sustentação a como uma igreja caminha. Quando você lê a própria Escritura, aquilo começa a transbordar dentro de você. Preste atenção, que aquilo começa a mudar o cenário do seu dia a dia. Quando você começa a ler a palavra, aquela profecia dita naquela Escritura começa a mudar algo dentro de você, ao ponto de você estar tão cheio que todas as condições ao seu redor mudam. E é interessante que ele faz uma prova. Ele fala assim, já que você está vivendo dessa forma, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prova entre o Deus de vocês que vocês estão servindo, entre o meu Deus. E eles começam a fazer. Eles colocam as pedras, eles colocam a lenha, eles colocam o novilho, e eles começam a cantar, e começam a adorar a Deus. Baal. Irmão, não tem nada que acontece, não tem céu, o céu estava fechado naquele dia, não tem demônio nenhum que baixou lá. Foi lá, todo mundo com tambor, se martirizando, nada acontecia. E eles continuavam gritando, o povo de Deus estava lá, clamando por socorro, por um Deus que não poderia ouvi-lo. Elias se coloca diante deles, começa a tirar sarro. Ei, o teu Deus está dormindo. O teu Deus certamente está fazendo algumas coisas mais importantes. Porque esse Deus que vocês criaram, a imagem de vocês, não está conseguindo literalmente responder às suas necessidades. Quem está aqui comigo? Em nome de Jesus, amém? Amados, qual Deus você tem servido? Qual Deus você tem procurado? O Deus que apenas responde os desejos e ansiedades que você tem por algo desse mundo? Porque a busca por Baal era necessidade para suprir algo material. O desejo era por isso. E eu não estou dizendo que você não deve procurar e não deve pedir ao Senhor necessidades. Mas estou dizendo que o desejo deles é procurar por Deus e fazer de Deus o seu serviçal. Então, quando você começa a tornar Deus o seu serviçal, na verdade você não está adorando a Deus, você está adorando a Baal. Porque é Baal que é uma resposta para todos os dias trazer como um garçom para você uma coisa que vai suprir sua vontade. É um desejo. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Quem ofereceu tudo isso no mundo para Jesus foi o diabo. Eu falo isso por quê? Porque você tem sede de quê? A frieza ministerial, o desejo de não servir mais, o desejo de não buscar mais, aquilo que vai te esfriando, é porque os seus desejos começaram a procurar por necessidades da terra, porque ele estava falando assim, olha, o Deus que fizer chover, ou o Deus que fizer cair fogo do céu, é o Deus verdadeiro. Elias se coloca numa condição que ninguém poderia imaginar. Mas o versículo, olha só o que diz, amados. Versículo 36, olha só. Pegou então, versículo 31, Elias disse assim, vem aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia se derrubado. Pegou 12 pedras, diga assim, 12 pedras. 12 pedras que ele diz que representa a quantidade de tribo dos filhos de Jacó, e o Senhor disse, em teu nome será Israel. Verso 32, e com essas reconstruiu o altar do nome do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. O que estava faltando na época, amados? Fala assim, água. Aí sabe o que ele fala? Gente, o altar está construído, mas agora vamos colocar água e derramar sobre o altar? Vamos liberar essa água do altar? Vamos colocar água? Eu fico imaginando o povo tudo com sede. Quem é que gostaria de um gole d'água aqui agora? Tá dando sede em você também ou não? Dando sede? É proposital, meu amado.
Gente, que delícia a água. E sabe o que ele fala com todo mundo com sede? Manda trazer 12 litros de água e derrama no holocausto. Ah, não. Faça isso de novo. Aí vai alguém pegar água em algum lugar que acharam. Derrama mais 12 litros de água no altar do Senhor. Aí de repente ele fala: gente, pela terceira vez, faça isso de novo. Cara, irmão, pensa comigo em nome de Jesus. Eles estavam olhando o desperdício. Estava jogando tudo que tinha no altar. Sabe o que aconteceu? Na hora, até o ponto, a Bíblia diz que, verso 35, e a água corria ao redor do altar e se encheu na valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que é Deus em Israel, e se eu sou teu servo, prova que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu és o Senhor, e o Senhor é o verdadeiro Deus, está buscando um povo que volta para ti. E no mesmo instante, o fogo do céu desceu do céu, e queimou o novilho, a madeira, as pedras do chão, e secou toda a água da valeta. Então o povo, vindo isto, todos se prostraram com o rosto em chão em terra, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus. Sabe por quê? Porque alguém estava disposto a declarar: tudo que eu posso suprir, tudo que eu desejo está em me lançar completamente no altar. A sua fome, o seu desejo, a sua sede por Deus, irmão. Você fala assim: ó, toda a sede que eu tenho por esse mundo, estão com sede mais ainda. Obrigado. Se coloca de pé. Quando você canta, é Ele, por Ele que eu estou gastando minha vida, você está falando assim: Deus, eu estou pegando tudo aquilo que eu tenho vontade, tudo que eu tenho de desejo, tudo aquilo que está me saciando nessa terra, nada se compara a Ti, e eu estou oferecendo a Ti no Teu altar. Eu estou derramando no Teu altar minha vida. Vale a pena você gastar todos os seus dias na presença do Senhor. Vale a pena você gastar cada minuto. Você não precisa de uma canção tocada para você estar mergulhado mais profundo e mais profundo. Eu estava no voo do Brasil para a Itália e de repente eu falei: Jesus, o Senhor vai me colocar numa poltrona melhor, né, Deus? Mas Deus faz de tudo para me contrariar, amados. Ele me coloca na última poltrona, na frente do banheiro, e que eu não conseguia nem reclinar. Aí eu falei: tá bom. De repente, sabe o que acontece? Além de não conseguir reclinar, eu falo: eu já sou largo, só falta Deus colocar uma pessoa mais larga que eu e maior. Foi eu falar, o mal que eu pensei me sobreveio. Um irmão grandão, sotaque de baiano, já percebi na hora. Ele falou: ô irmão, esse lugar do teu lado é o meu lugar. Eu falei: não. O quê? Eu falei: essa companhia tá de caô com a gente. Ele falou: por quê? E pega um cara largo que nem eu e grande largo que nem você, a gente vai ficar se roçando a noite toda. Ele deu risada: pode crer, né, irmão? Eu falei: mas fica tranquilo, que Deus falou para mim que toda pessoa que tá do meu lado é porque Ele tem propósito. Na hora que chegou no meio, eu falei: irmão, por que você tá indo para a Itália? Você não tem rosto italiano, você não tem cara italiano. Rapaz, eu olho para você e não vejo nada italiano. Ele falou: é que eu me apaixonei por uma italiana.
Há 9 anos eu estou lá. Eu falei, e qual que é o propósito de você viver lá, longe da sua família? Ele falou, sabe que eu não sei? Eu falei, posso te contar uma história que tem a ver com você? E eu comecei a contar a história do plano de salvação. E falei para ele que o propósito que Deus colocou no coração de cada um já designou. Mas esse desejo por satisfação que ele tinha, de mudar de lugar, porque ele desejava algo que ele não encontrava onde ele estava, na verdade não era para buscar uma companheira, não era para buscar uma nova oportunidade de trabalho, é porque Jesus estava chamando por ele e ele precisava de Jesus. Ele olhou assim para mim e falou, o quê? E para você entender que essa palavra é verdade, tem uma pessoa, na hora veio a palavra de conhecimento, tem uma pessoa na sua casa que você considera como mãe, e essa pessoa está orando pela sua salvação, e está clamando todos os dias para que você fosse salvo. Na hora ele ficou branco, ele começou a chorar. Ele falou, é minha tia. Como você sabe disso? Eu falei, eu não sei, mas aquele que me enviou para dizer para você, você vê atrás do poço, a própria fonte de água viva veio até você. Na hora ele disse, como que eu faço para mudar a rota da minha vida? Eu falei, você precisa se lançar no altar do Senhor com essa sede que você tem pelas coisas desse mundo, e você começar a falar, Senhor, eu só posso suprir a minha sede em Ti. Sabe o que o salmista dizia? Todas as minhas fontes estão em Ti. Sabe o que está dizendo? Não importa o que esse mundo tem para me oferecer, tudo, exatamente tudo que eu preciso está no Senhor. Eu não vou me comparar, eu não vou procurar por ninguém. Presta atenção, você que está 10 anos de igreja, você não vai encontrar em outra igreja, você não vai encontrar em outro lugar, você não vai encontrar nas melhores pregações. Se você quiser uma boa pregação, com certeza você vai achar no YouTube. Deixa eu falar uma coisa, Deus está falando, você está procurando por mim, a sua sede você está canalizando em mim. Você está disposto a pegar tudo que você tem e dar vontade de jogar essa água aqui em você. De repente fala assim, jogar no altar e falar assim, eu nunca mais vou desejar as coisas desse mundo mais do que eu desejo pelo Senhor na minha vida. Eu nunca mais vou colocar o desejo pelas coisas desse mundo naquilo que realmente eu deveria estar concentrando minha sede e o meu desejo por Deus. Naquele momento, aquele rapaz, diante dessa conversa, a gente não tinha nem passado o Atlântico, ele tinha levantado a mão e falado assim, eu creio em Jesus, eu estou entregando a minha vida a Jesus agora, porque Jesus me encontrou no meio do avião e nunca mais minha vida vai ser da mesma forma. Quando chegamos lá, ele passou 12 horas falando, contando a história dele. Nós não dormimos aquela noite, passado exatamente 30 dias, eu estava conversando com a sua futura esposa, Francesca. A Francesca falou assim, eu vi que aconteceu algo com ele, me conte o que aconteceu, porque ele falou que encontrou você. Eu falei, não, posso te contar uma história que tem a ver com você? No meio do jantar, um restaurante italiano, ela estava falando, eu nunca ouvi Jesus dessa maneira. A minha família inteira, toda católica, eu já estava descrendo nessa igreja que a religião estava ensinando. Só que você falando de Jesus, eu nunca imaginei que fosse Jesus. Ela começou a chorar na hora. Ela falou assim, eu procurei em tudo quanto é lugar, mas hoje eu encontrei Jesus. Eu nunca ouvi Jesus dessa forma. Eu falei, Francesca, você quer entregar a sua vida a Jesus? O baiano comemorando do lado. Ela falou, eu quero. Nós fechamos aquele restaurante. Uma italiana nativa. Irmão, eu estou falando em menos de 30 dias. Já tinha um casal se rendendo ao Senhor Jesus, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, amados. A Europa procurou por todas as formas em conhecer, ter desejo, ter capacidade de ter o bem-estar social. Minha pergunta é, você mudaria para ter um bem-estar social? Qual a diferença que você está tendo hoje, nesse tempo? Se as pessoas olharem para você e ver alguém que está disposto a se derramar completamente, falando assim, olha, tudo que eu podia ter de sede, de vontade, eu estou derramando no altar. Eu estou pegando tudo aquilo que eu tenho desejo, tudo aquilo que eu mais anseio, e estou me depositando no altar.
Porque o Deus, quando me vê derramar todas as minhas necessidades, Ele responde com fogo sobre a minha vida. Quantos aqui desejam mais de Jesus? Meu objetivo hoje, nessa noite, não é provocar em você nada além do que gerar no seu coração um desejo que vai mudar e de forma racional vai fazer sentido. Tem pessoas aqui nessa noite que estão com um desejo por Jesus. Só que você vive num dilema. Como que eu posso ter mais por Deus? Eu posso ir mais profundo. Jesus está falando, deposite toda a sua vontade, o seu desejo que você tem por esse mundo no meu altar. Que eu vou refazer a rota da sua vida e refazer a sua história. Porque quando eles enxergarem você, eles vão entender, é o Deus de Israel que está guiando a sua vida, a sua jornada. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Quero fazer um convite a você. Vem cá, Tamires, pessoal do louvor. Você hoje que está aqui e deseja falar, Senhor, eu estou disposto a gastar a minha vida. Eu não quero mais viver numa rotina onde eu dependa satisfazer minhas necessidades diárias em lugares que eu acredito que hoje eu estou procurando. Jesus está falando assim, vinde a mim, vós que estáis cansados. Você está tão cansado com as coisas desse mundo. Se você depositar sua confiança no meu altar, eu estou disposto a fazer tanta coisa em sua vida. Eu quero te pedir, sai do seu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e fala, Senhor, eu estou disposto a me derramar diante do teu altar. Só aqui, só se colocar na frente. Se vier uma pessoa, eu vou orar por uma pessoa. Se vier 10 pessoas, eu vou orar por 10 pessoas. A questão é se você está disposto a falar que você está trocando toda essa vontade, esse desejo, essa vontade de satisfazer as necessidades diárias e se rendendo diante do altar do Senhor. Falou, Senhor, eu estou derramando-me completamente. Eu estou me rendendo completamente. Eu não quero mais. A tua vida trabalha como um ciclo. Você vive nesse ciclo vicioso, sempre à procura de resolver problemas diários. E em vez de procurar por uma ajuda do alto, você está procurando por uma ajuda da terra, um auxílio da terra. Jesus está falando, filho, por que você não está procurando no meu altar? Por que você está não procurando em mim a vontade, o desejo de satisfazer-se? Minha esposa olhou para mim, esses dias atrás, ela disse assim, amor, era difícil para mim entender a maneira como você se move. Parecia que em algum momento a gente ia cair. Só que ter os passos de fé provoca em mim ainda mais fé. Você que está na cadeira fala assim, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, os seus passos de fé. Olha para a pessoa do seu lado, provoca em mim mais fé. Você está disposto a se render mais? Quantos estão dispostos a se entregar mais? A depositar-se completamente diante do Senhor? O objetivo dessa noite hoje, levante suas mãos aos céus. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra
outra vez, queimando de amor por ti. A segunda parte dessa canção fala: eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho sede de ti. Shobianda rakataraba pastubiandene cantorobiandana. Show de manasto cubiando rosto cubiandana. Ore malara malara bastuyo. Ore malara bababaseio. Com a tua sede, lance no altar. Aquilo que você tem buscado para se satisfazer, lance no altar. Nada do que você faça vai te preencher. Nada do que você busque vai te preencher. Eu me encontrei em teus altares, Rei meu e Deus meu. Lembra daquela época onde você gastava horas em vigílias, onde as lágrimas não se secavam no seu rosto? Lembra daquela época onde você buscava a Deus não pela necessidade que você tinha a suprir, é simplesmente porque você desejava conhecê-lo mais? Lembra daquele lugar onde você procurava por Jesus e você ia para a igreja porque você tinha um desejo, não por resolver seus dilemas pessoais, mas porque você procurava por Ele? Era tudo que você desejava. Não era viver uma rotina de igreja, não era um dia após o outro suprindo escala. O teu desejo não era esse. É porque você sabia que estava faltando algo que não completava. Você sabia que só o Espírito Santo era capaz de responder com a necessidade mais profunda da sua alma. Você olha para mim e deixa o Espírito Santo ministrar você hoje nessa noite. Porque você anda distraído com tantas coisas. Porque os seus desejos, as suas paixões mudaram. A tua inclinação mudou. E por quê? Porque as coisas vão se perdendo. Há quanto tempo você não tem mais vontade de orar em línguas? Você não gasta tempo orando? Há quanto tempo você tornou as suas experiências que você tinha na igreja era tão sobrenatural e você falava: nossa, que culto, que lugar. Hoje é mais um dia. Nossa, que palavra boa. Você é um bom avaliador. Nosso pastor foi coerente hoje. Olha, acertou todo o português. Nossa, ele citou os 3 pontinhos, tá tudo certo. Só que a tua fome, a tua sede começou a ser mais pelo desejo, pela satisfação do seu saber, do que conhecer a Cristo. Sabe o que Paulo falou? Eu considero todas as coisas como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Como alguém que puder, de alguma forma, ter acesso a tudo, estava disposto a jogar tudo no lixo, se pudesse conhecer mais de Deus. Você já foi em quantas conferências, irmão? Eu falo isso, eu estou trazendo isso para nós. O quanto você já foi procurar? Só que a palavra diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo.
Jesus estava batendo na porta da igreja. Jesus estava batendo na porta da igreja. Eis que estou à porta e bato. A igreja. Ele fala assim: peça-me colírio para os seus olhos, porque já que você não é quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca.